Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 20. Lucas, capítulo de número 20. Iremos estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 19 do capítulo aqui anunciado. O trecho da escritura que nós vamos ler é esse, Lucas, capítulo 20, do 1 ao 19. Acompanhe a leitura do texto sagrado. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos e os arguiram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazem estas coisas? Ou com quem te deu essa autoridade? Respondeu ele: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhe replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas ele também a este espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Esse agora é chamado o dia das perguntas. Antes dessa investida que nós vamos ver aqui, eles em uníssono, não só escribas, fariseus, mas herodianos também, e até saduceus, tentavam derrubar Jesus. Todos a uma, nesse momento, faziam tais coisas. Jesus, no capítulo anterior, ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus também chora quando vê a questão de Jerusalém. Isso porque mais a seguir, lá no capítulo 21, a gente já vai passar a contemplar a questão das últimas coisas, questões escatológicas,
E por isso que ele já começa a chorar quando vê aqui. Além disso, o Senhor Jesus também expulsou os vendilhões do templo. Pegou, essa história nós conhecemos, pegou um azorrague e chicoteou tudo e expulsou todas aquelas pessoas que estavam fazendo um comércio ali naquele momento. Então ele passa a ensinar no templo, o que era costume do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nunca deixou de utilizar-se do congregar, de ajuntamentos. Da mesma sorte também são os apóstolos, os discípulos em Atos dos Apóstolos. Nós lemos hoje, inclusive, um capítulo de Atos, capítulo número 13, nós vamos ver ali a questão da participação deles sempre nas sinagogas, e as pessoas afluíam de novo para ouvir aquelas palavras, aquelas explicações, aquelas pregações no templo, sempre presentes nas sinagogas, em ajuntamentos. Essa anomalia, essa coisa horrível, ridícula, sem Bíblia no coração e na mente das pessoas. Esse papo de dizer que posso ser crente em casa é coisa agora dos últimos, talvez 20 anos que passa a acontecer essa ideia na história da igreja. Então Jesus já havia alertado aos seus discípulos que esperassem conflitos seríssimos e sofrimentos em sua chegada a Jerusalém. Ele já havia falado isso. No capítulo 9 aqui de Lucas, abre aí comigo, no versículo de número 22, o Senhor Jesus já tinha dito sobre isso para os seus discípulos. No capítulo 9, versículo de número 22, que ele diz, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, as tensões desse dia foram imensas. Os líderes aqui religiosos, eles se juntaram em busca de uma prova contra ele. Fizeram perguntas capciosas, subornaram emissários para tentar com lisonjas. Então agora nós vamos examinar o que aconteceu com Jesus nesse dia, que podemos dizer que é conhecido como o dia das perguntas, até porque até o próprio Senhor Jesus respondeu com perguntas. Aliás, o Senhor Jesus, ele costumava fazer isso. Antes, lá dentro da parábola do bom samaritano, nós vamos ver um doutor da lei fazendo perguntas e Jesus respondendo com perguntas, porque aquele homem sabia exatamente qual a resposta, mas ele queria tentar derrubar Jesus. Então é interessante observar como Jesus usou de sabedoria, grandíssima sabedoria, virando a mesa e colocando esses líderes na defensiva. Primeiro ele fez perguntas, em seguida apresentou a parábola. Por fim ele cita a profecia, isso mais na frente, será em outra pregação, e em cada uma dessas abordagens revelou os pecados de Israel como nação. Então, olhando para o texto que nós temos aqui, nós destacamos 4 pontos nesse texto primário aqui, até o versículo de número 7, que nós temos aqui. Em primeiro lugar, olhe para o texto, nós temos aqui 1 e o 2, uma pergunta maliciosa. Versículo 1 e o 2 do capítulo 20 diz: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e arguiram nestes termos: dize-nos, com que autoridade faz essas coisas, ou quem te deu esta autoridade?
Jesus estava no templo ensinando e evangelizando quando chegaram os principais sacerdotes, escribas e anciões. Aqui uma pequena digressão para ficar na nossa mente isso aqui. Dizem que existe uma diferença entre a pregação do evangelho no ajuntamento e o evangelizar. Inclusive, usam disso para fazer aberrações, como tem acontecido nos últimos dias. Só que aqui, Jesus, pregando, ele também ensinava. Note que no versículo diz, ensinava o povo no templo e a evangelizar. Ao mesmo momento que ele ensina a palavra de Deus, ele também está evangelizando. Porque a palavra de Deus, a Escritura, é que anuncia o Deus Trino, o Deus Salvador, o nosso Senhor Jesus, e também anuncia toda a sua vontade quanto à lei. Não precisa estar fazendo essa grande diferenciação. Pregação do Evangelho é evangelizar. Ainda pode ter alguma diferença, a gente pode até colocar, em termos de um grupo de estudo, ou ensinar uma determinada doutrina e um EBD, uma coisa, mas o anúncio do Evangelho já é evangelização. Não precisa estar fazendo essa distinção. Então, esses três grupos aqui, vamos voltar, esses três grupos principais, sacerdotes, escribas e anciãos, compunham o sinédrio. Era o conselho supremo dos judeus. A anata, os doutores, os entendedores, aqueles que, inclusive, o Senhor dizia, e fala lá em Mateus capítulo 19, a gente vai ver o Senhor Jesus expondo isso, dizendo, fazei tudo o que eles disserem. Ou seja, Jesus está falando que doutrinariamente, o entendimento da escritura deles, ali do Antigo Testamento, está correto. Mas não imitai as vossas obras. Não imitai as vossas obras. E é aí que nós, cristãos, seguidores de Cristo, pequenos cristos, devemos ter essa grande diferença. Como o Senhor Jesus disse no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus. Que a nossa justiça teria que superar em muito a dos fariseus. Porque fazer é mais do que apenas falar. Então, esses líderes estavam irritados porque Jesus tinha feito o quê? Nós acabamos de ver aqui no versículo 45 e 46 do capítulo 19. Jesus tinha expulsado os vendilhões do templo. E ainda chamou ele de covil de salteadores. Isso foi muito assim no profundo do coração deles, que aqui eram, sim, faziam coisas impuras, faziam coisas nojentas no templo, coisa que não agradava ao Senhor. Então, como reação, eles buscam um meio de acusá-lo, de derrubá-lo. Querem encontrar uma legítima causa para condená-lo à morte. Eles queriam matá-lo. Então, certamente aqui eles visam extrair de Jesus uma declaração acerca do seu envio celestial, a fim de ter motivos para acusá-lo de blasfêmia. Eles queriam isso. Aliás, eles já tinham ouvido de Jesus, alguns deles, Jesus dizendo que era eu e o Pai somos um, ou coisas semelhantes. Tanto é que quando Jesus falava isso, sabendo Jesus que ainda não era chegada a sua hora, nas vezes que ele falou isso, ele se ocultava depois disso, porque eles iriam matar na mesma hora, por causa da declaração dele. Então, eles queriam, mais uma vez, coisas semelhantes. Coisas semelhantes eles queriam fazer. Então, no mesmíssimo momento em que seus inimigos estavam tramando contra Jesus, ele mesmo estava levando as boas novas de Deus ao povo. Ao mesmo tempo que eles faziam isso, o Senhor Jesus, a palavra dele era pregada,
o ensino dele acontecia ali, e aqueles que eram eleitos, que reconhecem a voz do bom pastor, o seguiam com mais força e convicção. Com mais força e convicção eles o seguiam. Então os líderes, irritados e incomodados com a atitude de Jesus no templo, perguntam-lhe: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Em outras palavras, mostra-nos as tuas credenciais. Por que tu afirma isso? Vai, mostra a tua credencial aqui. Prova isso agora. E aí nós vamos para o segundo ponto, do 3 e 4, os versículos. Uma contra-pergunta corajosa. Vejam. Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? A pergunta de Jesus não foge do foco. Ainda está aqui na estrutura e na questão aqui que eles estão fazendo a pergunta. O batismo de João tinha tudo a ver com a autoridade dele. João era um profeta de Deus, reconhecido pelo povo, e eles rejeitaram a mensagem de João, que é precursor do Messias, que apontou para Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João, Evangelho, versículo 29, ele declara isso. A festa da Páscoa, na qual um cordeiro sem defeito deveria ser imolado, já tinha começado. Ela durava alguns dias, né? Durava mais ou menos assim 5 dias o total dessa festa. Então estava bem ali, diante dos olhos dele, Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele de quem João havia testemunhado. Então, se eles respondessem não à pergunta de Jesus, o povo os condenaria. Se respondessem sim, estariam reafirmando a autoridade divina de Jesus. Jesus ali mostrou para eles o quanto eles temem aos homens e o quanto eles não temem a Deus. Está aqui esses homens, na mesma qualidade, inclusive do primeiro capítulo que alguns homens aqui da igreja estão estudando, de um livro, no qual nós falamos que o homem caído, ele passa a não mais respeitar a autoridade de Deus e adorar a criatura e respeitar a criatura. Aqui eles estavam exercendo essa natureza caída com grande força aqui nesse momento. Eles ficaram sem saída. Em terceiro lugar, uma farsa dolorosa. Versículo 5 ao 7 diz: então eles arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Os principais sacerdotes, escribas e anciãos, encurralados pela pergunta de Jesus, preferiram mentir para não enfrentar a verdade. Mentiram dizendo que não sabiam, sabendo da resposta aqui nesse momento. Abafaram a voz da consciência, taparam os ouvidos à verdade e mergulharam nas sombras espessas da hipocrisia nesse momento. Esses 3 grupos de chamados sábios, conhecedores e doutores da lei aqui nesse momento.
Eles foram dissimulados ao perguntar, desonestos ao evitar responder. Eles foram assim. Então foi o medo das pessoas e não temor a Deus que impediu que os inimigos falassem contra a opinião do povo. Nisso se revela sua miserável hipocrisia aqui. Jesus descortinou diante deles mesmos e do povo essa hipocrisia. Por fim, em quarto lugar, no versículo de número 8, no qual nós temos aqui, então Jesus lhes replicou, pois nem eu mesmo digo com que autoridade faço essas coisas. Uma firmeza gloriosa. Jesus não entrou numa discussão infrutífera. Não, ele não fez isso aqui. Não entrou numa discussão desnecessária com os seus inimigos. Nem perdeu tempo com suas perguntas aqui nesse momento. Mas simplesmente replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Nós, enquanto cristãos, que significa pequenos cristos, nós deveríamos imitar Jesus nesses momentos, ou momentos semelhantes. Aqui nós temos alguns grupos fortíssimos a debater com ele, e ele sabiamente, conhecendo a sociedade, porque ele conhecia o povo e sabia o que o povo queria, entendia, conhecendo a Escritura, usando o conhecimento da Escritura, ele simplesmente os destruiu. E olha que tinha numerosas pessoas debatendo com ele. Nós, constantemente, enquanto cristãos, nós enfrentamos essas coisas no nosso trabalho, na faculdade, entre nossos vizinhos, entre amigos. Quando acontecer algum embate de querer nos derrubar, ou acontece de ter ateus dizer que a Bíblia, isso não existe, Deus não existe. Já ouvi até a semana a pessoa dizer que Jesus nunca existiu, outro disse que Jesus era ruim, ou coisa parecida, ou desfazer da igreja do Senhor na sua história. Nós devemos estar preparados a responder. Não devemos ser tímidos. Como diz o apóstolo Paulo em Tito, convém tapar-lhes a boca. Devemos calá-los naquele momento. Devemos saber defender nossa fé. Jesus fazia isso, os apóstolos o faziam, os grandes homens de Deus o fizeram na vida. Inclusive, nós temos homens que lutaram sozinhos contra o mundo inteiro. Atanásio, por exemplo, o anão negro, ele tem até uma frase, Jerônimo, que vai dizer que Atanásio contra mundo. Ele ficou sozinho, firmemente defendendo que Cristo era da mesma substância que Deus, que Cristo, Jesus e o Pai eram um, assim como ele mesmo declarou na Escritura, e quase foi apedrejado no mesmo momento por aquilo. Tivemos pessoas tão firmes na história, que foram queimados vivos, como John Hus, que morreu queimado, queimaram ele vivo, e ele morreu cantando um salmo. Está lá na história. Ele cantou foi salmo. Foi sabor de mel não, da história não. Então, grandes homens de Deus, com firmeza, com fé, continuaram a sua saga, declarando a verdade escriturística. Muitas vezes nos falta isso até no dia a dia. Depois disso aqui, depois desse primeiro embate, no qual Jesus já venceu a primeira, nós vamos ver o Senhor Jesus contando uma parábola. Essa parábola é uma parábola cujo significado ela é claro como cristal. Assim dizia William Buckley em relação a esse trecho da Escritura.
Então, a vinha aqui apresenta a nação de Israel. Os lavradores são os líderes religiosos de Israel. Os mensageiros são os profetas que foram desprezados, perseguidos e mortos. O Filho, claramente aqui, é o nosso Senhor Jesus. E o castigo é que a posição que Israel havia ocupado seria transferida para algo mais amplo. A igreja, o povo de Deus, seria a igreja dele, que teria povos de toda raça, de toda nação. Não todas as pessoas, mas de todos os lugares do mundo. Esta parábola contada por Jesus, ela contém algumas lições solenes, nas quais a gente vai observar aqui. Em primeiro lugar, o privilégio de Israel, o povo amado de Deus. Versículo 9 diz, olha. Versículo 9 diz: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e a arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Depois de entrar no templo e purificar, no versículo 45, 46 do 19, a gente vai ver, e discutir a questão da autoridade no templo, na qual nós vimos aqui no versículo número 1 e 2, a palavra da vinha também gira em torno da relação de Israel com Jesus, pois de acordo com os escritores antigos, como historiadores, como Joséfo e Tácito, havia por sobre pórtico do santuário herodiano uma grande videira dourada. Tinha essa grande videira dourada. O Talmude também aplicava o ramo da videira ao templo de Jerusalém. Portanto, Jesus endereça essa parábola aos representantes do templo. Ele endereça essa parábola a eles. O interessante é ver que eles entenderam isso, né? Israel é a vinha de Deus. Ele chamou esse povo não porque era o mais numeroso, mas por causa do seu amor incondicional. Deus cercou Israel com o seu cuidado, libertou, sustentou, guiou e abençoou esse povo. Deus fez isso por esse povo. Deus plantou essa vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, colocou uma torre. Toda a estrutura estava pronta. Ou seja, nada ficou por fazer. Tudo Deus fez pelo seu povo. Tudo. O interessante é ver, e bom, pregações no Antigo Testamento, principalmente em profetas como Jeremias, que isso vai ficar claro, muito claro para a gente. O cuidado de Deus para com o seu povo. Nenhuma família debaixo do céu recebeu tantos privilégios como a família de Abraão. Por exemplo, olha, observe aqui comigo, Amós 3:2, que diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outro vos escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Mas o fato é que de todas as famílias da terra, somente essa foi escolhida. De igual forma, Deus também tem nos revelado o seu amor, mesmo sendo nós pecadores. Antes da graça nos atingir de forma eficaz, antes da regeneração, pecadores. E mesmo regenerados, ainda pecamos.
E o Senhor, mesmo assim, continua nos amando, nos abençoando e sendo misericordioso conosco. Nada nós merecemos de Deus, e ainda assim Ele nos demonstra sua imensa bondade e misericórdia, que inclusive se renova a cada manhã. Em segundo lugar, o versículo 10, parte A, a palavra de Deus diz: no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que dessem do fruto da vinha. Deus tem direito de buscar frutos na vinha do seu povo. Ele tem esse direito. A graça, ela nos responsabiliza. Deus esperava frutos de Israel. Mas Israel se tornou uma videira brava. Vamos para Isaías, capítulo 5, versículo de número 1 ao 7. Acompanhem comigo. Isaías 5, do 1 ao 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Chaçou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Servo após servo veio a Israel procurando frutos e foi maltratado e despedido vazio. Profeta após profeta foi enviado a eles e eles maltrataram e outros mataram. Milagre após milagre foi operado entre eles sem nenhum resultado. Israel só tinha folhas e não frutos. Deus nos escolheu enquanto igreja, enquanto povo seu, corpo de Cristo, para darmos frutos. Não apenas para ser uma maravilhosa árvore sem frutos, folhas lindas e sem fruto. Não. Ele nos escolheu para darmos frutos. Se não for assim, tem algo errado. O Israel de Deus agora é a igreja. Foi transferido isso, agora é assim. Não é mais como era no Antigo Testamento, esse padrão. A igreja é o povo de Deus. Em terceiro lugar, a rejeição contínua e deliberada
do amor de Deus. Isso do versículo 10 ao 15. No devido tempo, mandou um servo aos lavadores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavadores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavadores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E o lançaram fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Ao longo dos séculos, os profetas de Deus foram enviados a falar à nação de Israel. Só que eles rejeitaram essa mensagem. Perseguiram e mataram os seus mensageiros. Quanto mais Deus demonstrava seu amor, mais o povo se afastava e endurecia sua cerviz. Finalmente, Deus enviou seu filho, mas eles não o receberam. João, capítulo de número 1, versículo 11, é declarado fortemente: veio para o que era seu e os seus não o receberam. O povo ali, chamado povo de Deus, povo de Israel, não o receberam. Aí a parábola aqui atinge o seu clímax. Eles estavam prestes a matar o filho enviado pelo Pai. Os ouvintes de Jesus, ao mesmo tempo que ouviam a parábola, estavam urdindo um plano para matarem o Filho de Deus. Eram ouvindo todos os acontecimentos que eles sabiam e estavam compreendendo imediatamente a parábola, sem a necessidade de perguntas, como classicamente acontecia quando Jesus pronunciava, falava uma parábola, contava uma parábola. Muitos não entendiam, inclusive os seus discípulos, ele chamava eles para o canto e explicava. Eles não compreenderam imediatamente a parábola aqui citada pelo Senhor Jesus. É porventura possível ler essa mensagem sem recordar imediatamente da passagem de João 3,16? Romanos 5, 8. O 8:32 também de Romanos. Ou Gálatas 4, 4. Em quarto lugar, o juízo de Deus aos que rejeitam o seu amor. Versículo 16 até o 18. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Deus pune os rebeldes e passa a vinha a outros. Isso era plano de Deus, certamente. Inclusive aqui, nesse versículo 19, o próximo que a gente vai ver,
é a prova de que foi por causa do próprio Deus ter colocado como escama nos olhos dos fariseus, escribas e doutores da lei ali, a rejeição deles fortíssima. Foi preciso colocar, foi preciso Deus agir. Deus cegá-los, para não reconhecerem o Messias. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a palavra, a especialidade nela, o conhecimento dela, já mostra quem é o Filho de Deus e quem é o Messias, profeta, sacerdote e rei, que salva o povo de Deus de todos os seus pecados. Se não for Deus fazendo isso com esses homens, cegando-os, eles reconheciam. Para você ver como a palavra de Deus, ela santifica, ela ilumina, ela mostra todo o caminho e nos faz andar de forma correta. Voltando aqui, a oportunidade de Israel cessa e aos gentios é aberta a porta da graça. Essa parábola quer dizer isso no final, e é o que acontece. Antes um pouco de acontecer do filho ser morto, Jesus já anuncia isso. Jesus já prediz isso, exercendo aqui também o seu ofício de profeta. Aqui já é uma profecia do que iria acontecer imediatamente. Um pouco de tempo depois, a igreja se levantaria. O Senhor seria levantado e atrairia todos a Ele. Todo o povo, toda a nação, de todos os lugares do mundo, teríamos pessoas crendo no Senhor Jesus. Crendo no Salvador. Então Israel rejeitou o tempo da sua visitação. Rejeitou aquele que poderia resgatá-lo. A pedra era um reconhecimento, um reconhecido símbolo do Messias. Vários textos nós vamos ver isso na Escritura, no Antigo Testamento. E até se estende para o Novo, quando o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 10 de 1 Coríntios. Êxodo 17, 6, Daniel 2,34, Zacarias 4, 7. E aí quando nós vamos para o Novo Testamento, fazendo aquele uso do Antigo no Novo, nós vamos ver Romanos também isso, 1 Coríntios, 1 Pedro. Então Jesus aqui, ele anunciou um duplo veredito. Ele não apenas tinha rejeitado o filho, eles não apenas tinham rejeitado o filho, mas também tinham rejeitado a pedra. Só lhe restava, então, o julgamento. Isso é que restava para eles. Se corretamente entendida, essa passagem os ajudaria a reconhecer o filho, rejeitado pelas autoridades do templo, viria a ser certamente a pedra angular do novo templo de Deus, não feito por mãos de homens. Com essa guinada de ênfase na metáfora, Jesus olha para além de sua morte, a sua vindicação na ressurreição, a edificação de uma nova casa para todas as nações. Destruiria o templo e o levantaria, que não mais adoraríamos no monte ou no templo, mas adoraríamos em espírito e verdade, que inclusive esse espírito e verdade deveria, eu tenho muita vontade de pegar essa tradução e corrigir em todas as Bíblias que eu tivesse, que ele não tem em espírito e em verdade, em espírito e verdade, espírito e verdade, escritura, o Espírito é autor da escritura, a adoração tem que ser feita de acordo com a palavra, não de acordo com vontade de homens, ou interpretações simplesmente, mas de acordo com a palavra. Aqui está, não no templo e nem no monte. Não no templo
e nem no monte. Mas nós temos um quinto ponto aqui. O endurecimento ao invés de quebrantamento. O versículo de número 19, nós temos a palavra afirmando o seguinte: naquela mesma hora, os escribas e principais sacerdotes procuraram lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas continuavam temendo o povo. Eles entenderam a parábola. Que é impressionante é isso. Jesus, falando inclusive para eleitos, as suas parábolas, ficava em todo momento aquela coisa, né? Todos diziam, mas o que quer dizer isso? Aí Jesus, né? Engraçado, Jesus não escolhia, mas ele chamava os seus para o cantinho, a vós outros é dado entender das coisas do Senhor. Aqueles não são eleitos, vocês vão compreender agora, mas eles não entendiam. Geralmente era assim. E esses homens que não temiam a Deus por conhecer detalhe por detalhe, ipsilíteres da Escritura, eles conheciam ipsilíteres. Pessoal, muitas vezes, em termos da Escritura, ficam pensando que eles eram bons apenas no Talmud, no Mishnah, no Midrash, nos escritos orais, nas interpretações. Eles eram craques e habilidosos no ipsilíteres, como estava escrito. Prova disso é do doutor da lei, lá na parábola do bom samaritano. Quando Jesus pergunta, ele pergunta assim: dize-me como está escrito dentro da lei, no cerne da Escritura. É que ele diz assim, eu não quero interpretação, viu? Vamos trazer por dias de hoje. Eu não quero o que o Augusto Nicodemos está falando, Paulo Brasil está falando, Hernandes Dias Lopes está falando. Eu não quero o que os teólogos dizem. Eu quero o que está escrito na íntegra. É bem provável até que ele pergunte como está nos originais. Quero saber como é literalmente que está escrito. E eles respondiam, extremamente habilidosos em tudo que você imaginar em relação à teologia da época, e eles entenderam, mesmo não sendo eleitos. Então essa parábola aqui foi uma centelha na pólvora da oposição a Jesus. A pólvora estava ali. Quando ele lançou essa parábola, tudo incendiou. Os líderes religiosos ali interpretaram a parábola de Jesus corretamente. Só que eles não se dispuseram a obedecer. Eles não queriam. Eles exerceram, inclusive aqui, exatamente o que está em Romanos 3, Romanos 9, do 3 em seguinte. Vamos lá para Romanos, olha aqui, Romanos 3, meus irmãos, quer dizer, Romanos 3, do 9 até o 18. O caráter deles é exatamente esse aqui, Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí eles exerceram isso aqui, Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eles exercem aqui o que buscar. Eles entenderam ali, mas não buscam. Todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis, não há um que faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua um de engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconsideraram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não havia temor de Deus nos olhos desses homens.
endureceram mais ainda o coração e buscaram uma forma de eliminar Jesus. Isso quer dizer que apenas reconhecimento e convicção não salva. Que é isso, presbítero Vicente? Não é só compreender e entender, e aqueles estavam convictos disso, de que eram eles, que estavam falando sobre eles, e estavam convictos também que ele era o Messias. Isso é uma loucura, meus irmãos. Então, é perfeitamente possível saber que estamos errados e ainda assim seguirmos de forma obstinadas, agarrados ao nosso pecado e ainda perecer miseravelmente, como foi com esses homens. Então, a salvação, a eleição, é algo extremamente complexo quando chega nesses níveis. Não é apenas conhecer, não é apenas ser bom e habilidoso, é obedecer, seguir, fé, crença correta e andar nos passos do conselho do Senhor, que só se encontra na palavra de Deus. Que o Senhor nos capacite a não apenas ter um conhecimento tipo farisaico, mas que nos capacite a caminhar de acordo com sua vontade, para a glória dele. Amém, irmãos?